Olá, começa agora mais um Ciência e Fé. Hoje nós vamos falar sobre a impressão do sentido religioso na sociedade moderna. E aqui para debater esse tema está conosco o estudante de psicologia do 7º período na Univale, Lucas Napoli, o pastor Éder, já figura carimbada aqui no programa, pastor da Igreja Batista o Caminho, e o nosso conhecido articulista fixo do programa, professor Rodrigo. Já para inaugurar a conversa a respeito desse tema, queria ouvir primeiramente do religioso aqui presente, que no caso é o pastor Éder, qual o papel da religião, ou o sentido da religião, ou a impressão que a religião causa na sociedade moderna? Olha, na sociedade moderna, nesse mundo pós-moderno em que nós vivemos, a religião tem as mais diversas impressões, né? E nós temos alguns religiosos que, em nome do Deus a cujo serviço eles se encontram, que eles cometem algumas verdadeiras barbaridades. Mas é claro que também a religião tem o seu aspecto absolutamente positivo, absolutamente pertinente, excelentes papéis prestados à sociedade moderna. Muito embora nós vivamos numa época em que se desvalorize bastante a religião. Agora, tem lá os seus aspectos positivos e os seus aspectos negativos, estes sobre os quais eu gostaria de discorrer à proporção em que o programa fosse transcorrendo. Ao aluno de psicologia, Lucas, quais seriam, qual seria o papel da religião para os saberes psicológicos na sociedade moderna? Antes disso, eu queria falar só até a respeito do tema, né? O sentido da religião, né? Que é meio pleonasmo, né? Porque se tem uma coisa que a religião faz é dar sentido, né? Dar sentido à vida. Eu acho que, fugindo um pouco da sua pergunta, eu acho que hoje, na contemporaneidade, você tem dois movimentos. Por um lado, você tem a queda da religião enquanto instituição, né, das grandes religiões enquanto instituição, e com o seu poder coercitivo, né, de oferecer paradigmas de identificação para as pessoas. E, por outro lado, você tem, exatamente por isso, você tem uma necessidade religiosa muito grande, que faz com que as pessoas procurem religião em tudo quanto é canto. Né? Você vê o crescimento de religiões e seitas, de pelo menos leituras, né, de religiões e seitas do Oriente aqui no Ocidente, que revelam uma busca do homem nessa sociedade moderna, nessa sociedade contemporânea, por algo que ofereça para esse sujeito uma estabilidade, ofereça para esse sujeito respostas às grandes questões da vida. O nascimento, a diferença entre os sexos, o que acontece depois da morte, né, que são as grandes questões da vida e para as quais a religião oferece respostas. Professor Rodrigo, enquanto psicanalista, o senhor tem algum parecer a fazer a respeito do tema? Eu concordo com o que o Lucas disse, parece que é meio que pleonástico, né, dizer o sentido da religião. Por um lado, me parece que não existe, se a gente pensa, por exemplo, na importância da religião, né, do impacto, do que ela move no mundo, me parece que não existe muita diferença em relação à sociedade moderna e outros momentos, né? A gente herda diretamente intelectualmente, somos herdeiros intelectuais de uma época em que algumas cabeças brilhantes moldaram esse mundo, ou pelo menos alguns aspectos desse mundo, e entre essas cabeças brilhantes a gente pode falar do Darwin, do Freud e etc., que se apresentavam ao mundo de uma forma meio ateia, né? Quer dizer, o que eu quero dizer é que uma certa inteléquia, né, lançou armas muito poderosas contra a religião nos últimos tempos, e muitos deles acreditavam que, pronto, acabamos com essa superstição definitivamente, né? E, no entanto, o que a gente vê no mundo moderno é que não se acabou com a religião, muito pelo contrário. Alguns filósofos, etc., falam até de um retorno do religioso na sociedade pós-moderna e tal. Eu pegaria por um outro lado, mas bem afinado com o que o Lucas coloca, a gente tem na modernidade, com a
eu acho que me parece que é um ponto central aí. Na modernidade, com uma entrada maciça do discurso científico, dominante, a gente tem um esvaziamento de sentido. O discurso científico retira o sentido de tudo. Não se trata de sentido para a religião, mas se trata de mecanismo, de como funciona e etc. E, além disso, essas grandes questões nem são colocadas pela ciência, né? E na medida em que vai, então, se construindo um mundo à imagem da ciência, onde o sol tem mancha, né? E é só uma bola de fogo queimando, e por aí vai, né? O ser humano fica mais sedento de sentido. Eu acho interessante a colocação do Lucas, quando ele diz que a religião ela continua aí e a toda, né? O que, de repente, a gente pode dizer que tem claramente é um enfraquecimento dessas grandes instituições, que está ligado ao fato de que elas se desligam do Estado, elas não têm mais um exército, por aí vai, né? Então, elas se enfraquecem do ponto de vista do seu poder sobre a sociedade, mas isso não resolve o problema, evidentemente. A sede de sentido continua. E eu acho que a gente pode falar muito claramente para a grande massa, né? Claro que existem exceções e muitas, mas para a grande massa que a gente vive uma época de espiritualidade self-service, né? A gente pega lá um pouquinho de budismo, um pouquinho de cristianismo, um pouquinho Talvez de este Veda. seja o fenômeno da religiosidade Eu acho vigente. que isso é a religiosidade moderna, claro que exceção de alguns grupos que vão se ater mais firmemente a uma tradição e etc., mas sem aquele apoio institucional forte que impedia, quer dizer, que colocaria, por exemplo, os Vedas numa lista negra, livros proibidos e coisas assim. E, embora se propagandeie bastante no mundo pós-moderno, um certo combate à religião. Nós temos o Sr. Dawkins, né, que recentemente, o Richard Dawkins, no seu livro, ele combate isso ostensivamente. Deus um delírio, né? Exatamente. E permitam-me aqui dizer que eu acho que quem está, bem da verdade, delirando é o Sr. Dawkins. Ok, uma posição minha. Deus não é um delírio. Mas eu vejo, sinceramente, alguns respeitados e abalizados cientistas que por aí propagandeiam a morte da religião, a morte de Deus, remontando aqui um pouquinho ao Nietzsche também. E nós vemos a coisa, eu creio que mais nitidamente a partir da Revolução Francesa, que, a bem da verdade, teve como proposta endeusar a razão e então tentando se banir essa questão da religião e do próprio Deus da mente das pessoas. O que, todavia, não vai acontecer porque o ser humano é religioso por natureza. Eu costumo dizer, e muitos outros teólogos como eu assim o dizem, que o homem tem dentro de si um vazio que é exatamente do tamanho de Deus. E por isso o ser humano sempre terá essa procura por Deus. É a religião, é o religare, é a tentativa do ser humano se ligar novamente ao Deus do qual ele se desligara, e segundo o meu ponto de vista protestante, se desligara de Deus em função da entrada do pecado no mundo, o que causou esta separação do homem e o seu Criador, e por isso deu-se a necessidade de uma religião, muitas destas desvirtuadas e absolutamente equivocadas. Eu só gostaria de dizer para os nossos convidados que, mais uma vez, o nosso tempo acabou. Foi estourado no primeiro bloco. Mas a gente retorna no próximo bloco, colocando em questão, isso, né? Eu só estou sabendo falar isso ultimamente, colocando em questão o desenvolvimento histórico, então, da modernidade e da religião. A gente volta no próximo bloco com o programa Ciência e Fé. Estamos de volta com o programa Ciência e Fé, hoje debatendo sobre o sentido da religião na modernidade. Conosco está aqui o estudante de psicologia Lucas Napoli e o pastor Éder, pastor da Igreja Batista o Caminho.
também o nosso articulista fixo, o professor Rodrigo. Retornando o nosso tema, o professor Rodrigo falou sobre self-service religioso, e aí, mediante isso, a gente pode entrar em um pressuposto da nossa sociedade de consumo, da aldeia global que se instituiu. Isso será, esse self-service religioso seria a sombra de todas essas coisas na cultura humana hoje? Só um detalhezinho, acrescentando aí na sua pergunta, na sua observação, né? A gente vive num mundo capitalista, né? Capitalista, como dizem, e a gente vê que uma das correntes teológicas, ou a corrente teológica que fundamenta uma das igrejas que mais crescem no Brasil, como se diz frequentemente, é a teologia da prosperidade, né? Que quer dizer basicamente o seguinte: se você está nas graças de Deus, você vai se dar bem economicamente. Se você não está se dando bem economicamente, é porque você não está nas graças de Deus. É alguma coisa do tipo, tem um que também é uma teologia negócio, moderna, né? Uma teologia moderna. Moderna não, Jó já debatia. E tem essas questões reminiscentes com o tempo, mas que se vigoram na modernidade. Sim. Há também o movimento New Age dos anos 80, que a gente sabe também o boom econômico que isso provocou nos Estados Unidos, com Sarah McLean e todos aqueles gurus, que também traziam essa prerrogativa do bom viver através da prática espiritualista. Então, eu queria que os nossos convidados ficassem na liberdade de falar sobre essa questão do que o professor Rodrigo colocou, o self-service religioso na modernidade. Porque a própria religião ela vai entrando, né, nesse mecanismo do capitalismo que é: se algo não me satisfaz, eu vou procurar outra coisa, e vou consumindo atrás de algo que eu sei que não existe. No fundo, eu sei que não existe. E aí um sujeito vai lá, escolhe uma religião, né? E essa religião não o satisfaz, ele vai para outra religião. Eu conheço uma pessoa que, primeiro, ele era católico, né? A família dele tinha tradição católica. Esse sujeito começou a ler bastante, né? A Bíblia, etc. Começou a ver algumas imperfeições ali no modelo de concepção católico. Foi para a igreja evangélica. Na igreja evangélica, ele também começou a perceber algumas imperfeições, passou para a espírita. No espiritismo, ele também começou a ver algumas imperfeições e hoje ele é adepto da teosofia. Né? Ou seja, o sujeito vai nesse caminho, né, passando de uma religião a outra, e qualquer frustração que ele encontra em uma, ele vai... Reflexo da nossa sociedade de consumo. Só acrescentando mais uma outra coisinha, que essa palavrinha, né, que está aí na mira do que se busca, o tal do sentido, ela é irmãzinha gêmea do tema que a gente estava discutindo agora há pouco, que era da interpretação. Né? A interpretação, ela busca um sentido do texto. Então, a gente poderia falar até, talvez, daquilo que eu estava querendo tocar no final, né? Dessa infinitude da interpretação, dessa impossibilidade de um sentido que se fechasse absoluto e definitivamente, de alguma forma. E aí a gente vê que uma das características da nossa época é a tal crise da autoridade também, né? A ausência da autoridade, que se liga com o que o Éder tinha comentado no último programa, quando a gente falou dessa coisa da autoridade do intérprete, e alguma coisa assim. Quer dizer, tá emendando o comentário do professor Rodrigo e fazendo uma pergunta para o pastor Éder, eu queria que o pastor Éder colocasse como representante de uma confissão evangélica renovada, os batistas renovados, que é uma denominação que atualmente no nosso país enfrenta uma diversidade de interpretações teológicas muito grande, pela liberdade até mesmo que os batistas propõem da autoridade da igreja. Queria que o pastor falasse sobre isso, o cristianismo sendo influenciado pela sociedade de consumo moderna. Até onde o cristianismo deve barrar essa sociedade de consumo? Vejamos bem uma coisa, na verdade hoje tem havido uma inversão de valores no nosso meio. E existem muitos cristãos influenciados exatamente por essa sociedade de consumo capitalista em que nós vivemos. E permitam-me dizer-lhes aqui, isso aqui é o meu ponto de vista baseado na Bíblia, porque nós vivemos numa época de um relativismo.
Cada um tem a sua verdade. Eu parto de um princípio de que a Bíblia é a verdade, eu tenho, portanto, um valor absoluto da Bíblia Sagrada, algo que se constitui na minha regra de fé e de prática. Mas realmente, este consumismo todo, esta religiosidade, self-service, isso realmente precisa de ser combatido. E vejamos uma coisa, hoje a teologia bíblica sadia, ela é teocêntrica, é Deus no centro. Hoje, todavia, o que nós percebemos é uma teologia antropocêntrica, é o homem. A religião está para satisfazer os caprichos, os desejos, as demandas de nós, seres humanos. Aquele negócio de busca primeiro a Deus e o resto será acrescentado. Eu quero um carro, então eu tenho que buscar Deus para poder conseguir o carro. Então, beleza. Exatamente. Vou para a igreja de barganha, que é o alvo da nossa sociedade. Então, vou para a igreja porque eu quero um carro. É por esta razão exata que uma teologia absolutamente distorcida e destituída de apoio bíblico, ela floresce graça por aí, que é a chamada teologia da prosperidade, que é uma característica da época em que nós vivemos, na qual é Deus que está a serviço do homem e não o homem que está a serviço de Deus, porque é isso que a Bíblia Sagrada ensina. Então as pessoas, elas estão na verdade atrás das dádivas e não do doador. As pessoas, elas buscam as bênçãos de Deus e não o Deus das bênçãos. E não só nas igrejas evangélicas, né? Porque como eu citei, o movimento da Nova Era, o New Age nos Estados Unidos, trata da mesma questão. A saúde, o bem-estar. Inclusive, o crescimento espírita do nosso país se dá por causa disso e de práticas afro-brasileiras e indígenas. Há uma busca de um benefício material própria do espírito do nosso tempo. Mediante a isso, eu queria fazer uma pergunta para os nossos convidados, o professor Rodrigo também está na liberdade de responder. Obrigado. É sobre o reflexo disso também na subjetivação humana que é defendida e quase que se doutrinam as pessoas a agarrar isso e não abrir mão disso. E também o quanto isso pode infligir nos valores éticos, que eu acho que não dá para se falar de princípios religiosos e sociedade sem se falar de ética. Então, quem sentir a liberdade de começar falando a respeito? Eu acho que o ser humano é desamparado por natureza, né? O ser humano não é como os animais que já nascem sabendo o que ele tem que fazer, né? E até um tempo atrás, né, não sei precisar o momento certo em que isso ocorreu, até um tempo atrás você tinha figuras na sociedade, figuras que os próprios homens constroem, que davam uma sustentação para a pessoa, né? A pessoa se identificava com determinada figura que ela considerava estar acima dela, isso dava uma sustentação e isso dizia para ela o modo como ela tinha que viver, né? Hoje em dia, o que acontece é que não tem mais isso. E não tendo mais isso, o sujeito fica desamparado, volta à condição do nascimento, né, esse desamparo, e fica à mercê de tudo isso. Fica à mercê de qualquer sujeito que chegue para ele e diga que se ele acreditar em determinada coisa, que se ele der todo mês R$100 na igreja, ele vai ser feliz e Deus vai agraciá-lo, e etc, etc, etc. Então, é isso, é um fenômeno da modernidade com essa queda dos ideais. Pastor, talvez, também uma pergunta para o senhor, talvez essa ideia de eternidade latente, claro, que a modernidade traz à vida humana, porque não se debate mais sobre... O ser humano ele não é mais afligido com a angústia da morte. Pelo menos isso, a princípio, não se vê se falando com a preocupação que se tinha anteriormente, que a religião... Tão angustiado que ele é com o sentido da morte, ele nem fala no assunto. Nem fala mais. Acho que é o contrário. Mas esse reflexo na modernidade, talvez tenha feito a religião perder força? O senhor acredita assim? O que tem havido hoje é que muitas das preocupações características do ser humano de algum tempo atrás não são as preocupações do ser humano na atualidade. Muitos se preocupam com a estética e se esquecem, por exemplo, da ética. Muitos estão preocupados com
a celulite, com a gordurinha e não estão preocupados com a sua alma, o que era uma grande preocupação do homem de anteriormente. E na verdade, ora, tem sim que haver essa preocupação. Nós, seres humanos, estamos aqui de passagem. A Bíblia Sagrada própria diz que a nossa vida aqui chega aos seus 70 anos, se passar disso é enfado e canseira. E nós estamos aqui, a nossa permanência aqui é limitada. Eu estou partindo de um ponto de vista bíblico cristão e creio absolutamente nisso, que nós havemos de ter uma vida pós esta vida em que nós aqui nos encontramos, e nós devemos de nos preocupar com este fato de desenvolvermos um relacionamento com Deus, mas não meramente um relacionamento em que nós vamos usar a Deus para satisfazer os nossos desejos, os nossos caprichos e as nossas demandas, um relacionamento one-way, descartável, em que se usa Deus para se atingir determinadas coisas, as quais são pleiteadas e desejadas, e depois se dá a ele um bye-bye, um so long, um very well, e não quer nem saber de Deus. E todavia convém que nós nos relacionemos com Deus, que nós nos proponhamos a viver em submissão àquilo que Ele estabeleceu na Sua palavra para que nós vivamos. E não que seja um relacionamento, esta é a palavra que estava me escapando, que o relacionamento com Deus não seja meramente um relacionamento utilitarista, tão característico nos dias de hoje na religiosidade do homem contemporâneo. Deixa eu colocar alguns problemas aí e fazer algumas observações. Tem tempo, né? Porque vai demorar um pouquinho. A primeira coisa, quando... Faço apenas algumas que... Tá, vou tentar ser breve. Tá, mas aí quando a gente se submete, e aí eu quero evocar essa palavra depois, melhorzinho, quando a gente se submete, não tem mais para frente, né, a promessa de alguma coisa que a gente também quer. Certo. Né? Quer dizer, tudo bem, não é um troço fútil como um carro, ou uma roupa nova, ou um seio grande, ou uma celulite a menos, mas que seja o gozo eterno na santidade, na beatitude de Deus. É por alguma coisa que a gente quer. Quer dizer, será que mesmo quando eu me submeto e cumpro tudo direitinho, eu também... Não dá pra gente ler a atitude desse camarada assim, ó, esse camarada, então, ele está buscando Deus. Perfeito. Porque ele está querendo a vida eterna. Perfeito. Toda religião, no fundo, é utilitária. O que tem em Deus, afinal de contas, de tão interessante assim, certo, se não é isso? Primeiro ponto. Segundo, eu falei de submeter porque é o que quer dizer a palavra Islã. Né? Então, se a gente pega o nosso mundo moderno, e vamos comparar lá com o Irã, ou algum outro mais radical, o antigo Afeganistão dos talibãs, né? Ou alguma coisa assim. Alguém aqui gostaria de viver naquele regime? Então, me parece que a modernidade, ela deu pra gente um bocado de liberdade também. Né? Evocando o Hitler, o ser humano não sabe o que fazer com a liberdade. Um custo. Quer dizer, essa liberdade, ela custa, de certa forma, um norte. Você pode ir para o lado que você quiser, você não tem que ir para o norte que eu estou indicando. E aí, o que falta que faz com que não se saiba para onde ir? Não sei, tá? Isso é curto. Temos tempo? Acredito que um breve comentário pode ser... Mas vamos voltar nisso, eu quero certo, não é pertinente que nós voltemos a isso. Bem, eu entendo da seguinte maneira. Ora, o que eu quero focar aqui é que o relacionamento com Deus deve ser pelo seguinte. Ora, eu me relaciono com Deus não por aquilo que Ele pode me dar, mas por aquilo que Ele é. E esta deve ser a ênfase do relacionamento do cristão com Deus. Relacionamento com Deus não por aquilo que Deus vai me dar. Deus é servido não por aquilo que Ele dá, mas é por aquilo que Ele é. E é basicamente isto, o pano de fundo, que é, por exemplo, que acontece no livro bastante conhecido da Bíblia Sagrada, que é o livro de Jó, em que Satanás diz a Deus que Jó relaciona-se com Deus meramente por objetivos interesseiros, que se não fossem as benesses com as quais Deus havia cercado Jó, Jó não serviria a Deus. Deus, Pastor, contudo... uma coisa importante dentro da explicação que o senhor está fazendo, pertinente ao comentário do professor Rodrigo, é que a cultura judaica vigente na época em que se escreveu Jó não tinha essa ideia ou a doutrina de uma vida eterna.
Pode continuar. Certo. Então, na verdade, a tese ali advogada é exatamente de que é possível perfeitamente se servir a Deus a troco de nada. E isto já ser tudo para esta pessoa. E isto é ao menos o que eu procuro transmitir àquelas ovelhas pastoreadas por mim e àqueles aos quais eu tenho oportunidade de transmitir isso. Que o relacionamento com Deus não pode ser algo interesseiro. Nós, seres humanos, naturalmente nos sentiríamos péssimos ao sabermos que alguém se relaciona conosco meramente por motivos interesseiros, porque desta relação vamos ser beneficiados eventualmente com uma determinada coisa. E este não pode ser o objetivo do relacionamento com Deus. Vou me beneficiar disso, daquilo e daquilo outro. Então, na verdade, nós precisamos nos relacionarmos com Deus com aquela seguinte coisa: ora, é Deus que nos completa, é Deus que nos satisfaz. Nós, na verdade, vamos ter este sentido de sermos incompletos se não tivermos a Ele. Perdoe-me por eu ser prolixo aqui. Tá, mas e a prolixidade é uma característica do nosso programa. E a gente vai ter que encerrar esse bloco porque ele tinha estourado há muitos minutos atrás. A gente volta no próximo bloco com o programa Ciência e Fé. Estamos de volta com o programa Ciência e Fé. Agora nós vamos começar o terceiro bloco e em demanda do último bloco será bem curto. Então pedimos aos telespectadores que tenham paciência com o intervalo. O Lucas gostaria de ressaltar alguma coisa que ficou pendente no bloco anterior? Eu queria fazer até uma provocação ao pastor em relação ao que ele disse a respeito da relação do fiel com Deus. Não pode ser uma relação interesseira. O fiel não pode ficar pensando lá enquanto ele está no seu culto e tal, não pode ficar pensando na vida eterna ou nas benesses que Deus pode trazer para ele aqui na vida terrena. Mas, ao mesmo tempo, ele disse no final que eu tenho que olhar para Deus como aquele que vai me satisfazer, aquele que vai preencher a falta fundamental que existe. Essa também não seria uma relação de aproveitamento, de uma relação utilitária com Deus? A grosso modo, nós vamos então dizer que sim. Mas eu só quero fazer algumas ressalvas que eu creio que elas são pertinentes. Bem, eu não disse no bloco anterior que tudo quanto se tem que esperar de Deus no porvir. Inclusive, na década de 60, o meio cristão evangélico foi bombardeado por uma teologia chamada teologia do celeste porvir. Enfim, escatologizava-se tudo quanto é de coisa boa da parte de Deus para o celeste porvir. Então, a filosofia era o seguinte: nós aqui temos que sofrer, temos que ser paupérrimos, os coitados, os miseráveis e tudo mais. Bem, eu não apregoo a coisa desta maneira. Agora, eu estou absolutamente ciente de que a melhor coisa que Deus pode me oferecer, a maior dádiva, o maior presente que Deus pode me oferecer é a vida eterna através de Cristo Jesus, meu Senhor e Salvador. E isto é um resgate daquilo que fora o propósito original de Deus para nós seres humanos, que nós vivêssemos em comunhão com Ele e todavia isto fora obstaculado pela questão do pecado. Agora, se quiserem encarar desta maneira que o relacionamento com Deus, para se receber a vida eterna, o perdão de seus pecados, se trata de algo interesseiro, eu não vejo por este ângulo. É claro que a interpretação de uma outra pessoa pode ser desta maneira, mas eu não vejo desta maneira. Eu vejo que é uma proposta de Deus, é algo que é proposto pelo próprio Deus. Deus oferece algo em benefício de nós mesmos
e nós então nos submetemos àquilo que ele estabelecera para que nós recebêssemos esse perdão dos nossos pecados e, consequentemente, a vida eterna. Então eu vejo que é o preenchimento de um requisito de algo que for estabelecido pelo próprio Deus. Deus dissera, olha, bem, se você aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, você terá o perdão dos seus pecados. O fiel, consequentemente, se coaduna, se ajusta a isso e recebe este favor de Deus, essa graça, esse favor imerecido. Nós não merecemos, mas aprove a Deus nos oferecer isso aí. Nosso tempo do bloco já estourou. Puxa. Eu gostaria então de retomar o tema no último bloco do programa Ciência e Fé. Estamos de volta com o programa Ciência e Fé, retornando no nosso quarto e último bloco, com as nossas famosas considerações finais dos nossos convidados. Vamos começar então pelo Lucas, fazer suas considerações finais sobre o tema. Então, eu acho que a religião não vai acabar, né? Como muitos têm apregoado aí, de que Nietzsche já falou da morte de Deus, etc., que fazendo a leitura psicanalítica dessa frase, a morte de Deus significa que ele está muito mais presente, né, na vida de todo mundo. E eu acho que um projeto que se estabeleceu na modernidade, com o racionalismo, de que a razão e a ciência iam ser capazes de substituir a religião, isso não é possível. A ciência só responde perguntas, só formula perguntas no sentido de como elas acontecem. A ciência, ela descreve os fenômenos, né, e não os explica, que é um campo, esse vazio deixado pela ciência, sobre justamente as questões que mais nos afligem, que mais nos causam angústia, que são a respeito da nossa origem, o que a gente está fazendo aqui, o que é ser homem, o que é ser mulher, para onde que eu vou, o que é isso aqui onde eu estou. Todas essas questões, a ciência, por mais que ela dê explicações de DNA, explicações geológicas, da evolução das espécies, por mais que ela dê essas explicações, sempre vai restar para o ser humano uma falta, parece que não é isso mesmo. E essa falta e esse parece que não é isso mesmo é que abre espaço para a religião. Deixe-me introduzir a minha fala final, abordando até um aspecto etimológico. Etimologicamente, religião vem do latim religare, que significa religar. E há muitas propostas meramente humanas para se religar o homem a Deus. E estas propostas humanas, elas são fadadas ao insucesso e às aberrações religiosas. A verdadeira religião é Cristo Jesus. Cristo Jesus é o meio através do qual nós nos religamos a Deus e temos um relacionamento saudável, coerente, correto com Deus, o Criador. Essa desarmonia toda em nós, seres humanos, esses conflitos todos que nós, seres humanos, os temos, é exatamente pelo fato de nos termos distanciado do nosso Criador, do Senhor, o nosso Deus. Permitam-me também dizer-lhe o seguinte, citar uma frase aqui que é do teólogo Agostinho. Agostinho, certa feita, ele orou da seguinte maneira: ó Deus, tu nos fizeste para ti, e a nossa alma só encontra descanso em ti. E esse é um fato, nós fomos feitos por Deus e nós só vamos encontrar descanso em Deus, aquele que nos criou, aquele que nos fez, e é quando nós nos reencontramos com Ele, pela instrumentalidade de Cristo Jesus, é que nós então descobrimos o sentido da vida, e quando nós nos propomos a viver segundo Deus, aí então a nossa vida é bem vivida e a nossa vida ela é satisfeita. Professor Rodrigo.
de duas uma. Com essa tal emancipação do homem, né? Ou a gente está no sal, no sentido popular que a expressão tem, quer dizer, ou com essa emancipação, com essa liberdade, a gente se afastou. Quer dizer, tem uma terceira opção, mas depois eu falo dela. A gente se afastou completamente do eixo, né? Como se uma criança que saísse da tutela do pai fosse só fazer besteira ou não saber o que fazer e por causa disso não seria digno da herança do pai. Ou a gente acha um jeito de andar com as próprias pernas e que esse andar com as próprias pernas não saia ou restaure esse eixo, quer dizer, ou toda essa coisa da religião está passando por uma transformação radical. Quer dizer, ou a gente... Primeira opção, né? Ao abandonarmos aquele estilo de religião medieval, vamos dizer assim, de observação medieval das coisas, a gente, né, vai para o sal, ou para o mármore, né? Ou para o inferno. O inferno. Ou toda essa loucura religiosa, essa busca de sentido, vai culminar ainda em alguma coisa. Vai culminar por meios exclusivamente humanos ou vai haver intervenção divina? A terceira opção, ela é eliminatória, né? Tudo depende da resposta da terceira opção. A terceira opção existe Deus mesmo e essa história toda é verdadeira ou não? Porque se não, então nós estamos, assim, essa transformação pode ser o velório de uma antiga superstição que a gente não precisa. Se sim, aí sim as duas opções elas podem valer. Quer dizer, ou então a gente está fazendo uma grande besteira, ou então a gente está amadurecendo na nossa própria concepção. Só que eu não sei. O tema é extremamente denso, o tempo do programa fica pequeno. Queria agradecer aos nossos convidados pela participação, Pastor Éder mais uma vez, Lucas também, agradecer ao professor Rodrigo e agradecer a você, telespectador. Certa vez, pelo menos é atribuída a Nietzsche a frase que Deus morreu. Deixa eu só fazer uma observaçãozinha para concluir. O simples fato de eu ter colocado essa terceira opção aqui é uma característica da nossa época. Em outras épocas ela não era nem colocável. Né? Não tinha uma. Não era aceitável. Se Deus morreu ou não, cabe a você e a sua fé responder. Agora, se você não morreu e quer nos enviar um e-mail com sugestões e propostas para o tema ou falar a respeito do que você deseja relacionado ao nosso programa, é só enviar para o nosso e-mail, tvunivale@univale.br. Muito obrigado e até a próxima semana com o programa Ciência e Fé.